Glória a Deus. Nós vamos passar com a imposição de mãos com óleo, tá certo? Enviado com a Amém. Vocês podem passar. Senhor nosso Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus, eis aí, meu Pai, o terceiro propósito, meu Pai, da imposição de mãos, a unção com óleo. Meu Deus, aonde esse óleo tocar, meu Deus, que o Senhor vai passando com o teu poder nesta noite, Senhor. Aonde esse óleo, meu Pai, for tocado, meu Deus, Senhor, tem enfermidades que o Senhor vai curando. Se entrou alguém aqui nesse santuário, meu Deus, doente, enfermo, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todas as enfermidades, todas as setas, todos os dardos de enfermidade. Pai amado e Pai querido, passa com o teu poder, queimando com o teu fogo santo, com o teu fogo abrasador. Consome toda enfermidade nessa noite, Senhor. Passa com o teu poder, meu Pai, eliminando agora tudo aquilo que não provém de ti. Meu Deus, se alguém foi vitimado de obra de macumbaria, feitiçaria, grande inveja, maldição lançada por pensamento ou palavra, que o Senhor vai neutralizando, paralisando, desfazendo, anulando pelo poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Deus queira de vida em vida, de corpo em corpo. Passa com o teu poder agora, meu Pai, limpando, purificando, arrancando, meu Pai, as enfermidades, as dores, meu Pai, as inflamações, os caroços, meu Pai. Passa com o teu poder agora, meu Pai, arrancando as enfermidades degenerativas. Deus vai passando de vida em vida, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Se famílias foram vitimadas, meu Pai, de um ritual macabro para serem destruídas, para que esse casamento viesse ao fim, viesse a naufragar, que o Senhor vai eliminando agora, meu Pai, todo vestígio de mal, toda ação maligna contra esse casal, contra esse relacionamento, contra a vida sentimental dessa pessoa. Deus vai eliminando agora tudo aquilo que não provém de ti. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, está alguém doente, meu Pai, chamamos os presbíteros da igreja. Meu Deus, ungiu o enfermo com óleo. Meu Deus, é a oração da fé curará o enfermo. Está aí, meu Pai, pessoas ungindo. Meu Deus, com óleo, passa por teu poder agora, arrancando e limpando, eliminando as enfermidades, queimando obras malignas, meu Pai. Aonde esse óleo tocar, meu Deus, que o milagre vem acontecer. Aonde esse óleo for aspergido, meu Pai, na imposição de mãos, que o Senhor venha queimar, meu Pai, todo vestígio do mal, em nome de Jesus. Passa, Senhor, de vida em vida, de corpo em corpo, eliminando, paralisando tudo aquilo que não procede de ti. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, foi vitimada de magia negra. Vai queimando esse mal, Senhor, vai paralisando nesta noite, em nome de Jesus. Passa, Senhor, vai eliminando agora, meu Pai, tudo aquilo que não procede de ti. Meu Deus, se tem um mal hereditário, o Senhor vai queimando agora, e todo o mal que age contra esta vida, contra esta família, contra esta casa, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, amém? Chamai vocês que estão louvando ao Senhor esta noite. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor ele faz a obra por completa, irmão. Aleluia. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Tu és exaltado, tu és glorificado, Senhor. Deus, Deus, projeto.
Senhor tem uma palavra para ti nesta noite. Creia. Se você veio com o seu coração aberto para receber de Deus nesta noite, Ele vai falar contigo através dos louvores, através da palavra. Aleluia. Sinto Santo Espírito, Senhor. Tudo que você
Precisa de uma obreira aqui na frente, por favor. Você que vai estar ofertando o dízimo na casa do Senhor, sai do teu lugar. Vai chamar o presbítero André, quando o pessoal vai estar dizimando, ofertando, para louvar a Deus essa noite. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é fiel e maravilhoso. Ele já está nesse lugar. Não sei como tu chegaste nesse lugar, mas eu vou te dizer: abre teu coração para o nosso Deus trabalhar. Eu vou louvar a Deus. Eu quero que você coloque só a sua mão no coração e sinta a presença do Espírito Santo. Ele já está passeando sobre esse lugar. A honra e glória do Senhor Jesus. Sinta a presença do Senhor Jesus. Sei que não mereço o teu cuidado. Sei que não mereço o teu socorro. Mas me sinto fraco e impotente. Sou carente e sem ti eu sei que morro. Eu não posso caminhar sozinho. Vem, Senhor, me toma pelas mãos. Sei minha fraqueza, sou demais. Não mereço ser teu filho. Nem mereço teu perdão. Mas eu te amo. Vem com mim e não te deixo, porque preciso do teu carinho. Fica comigo, fica comigo, Senhor. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho. Deixa minha luz. Quero confessar que tenho errado. Tenho tropeçado em teus caminhos. Mesmo assim não tenho me abandonado. Tua vara e teu cajado me confortam, papaizinho. Mesmo sendo cheio de defeito, tua compaixão me alcançou. Tu conhece bem o meu fracasso, mesmo assim me põe nos braços e me
Quem viu ouvir a voz de Deus essa noite? Você recebeu o pastor Maí, pregador dessa noite? Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos vieram adorar o nome de Jesus, diga glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, abra seu Bíblia comigo no livro do Êxodo, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 15. Faça o seguinte, abra no capítulo 14. Capítulo 14, verso 15. Quando você encontrou o texto sagrado, quero agradecer a uma oportunidade ao Senhor Deus, que nos concede estar mais uma vez ministrando a sua gloriosa santa palavra, estendendo também a nossa gratidão ao apóstolo Carlos Marcos, sua esposa. Louvado a Deus também, eu já não esqueço. Da minha esposa, o pastor Alexandre, minha acompanha, e do meu amigo, o obreiro fiel presbítero André. Louvado seja o Senhor pela sua vida. A última vez eu passei batido. Que Deus abençoe. Deus abençoe também a igreja neste lugar. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. Se eu der uma crise aqui de tosse, os irmãos me perdoem, eu estou me recuperando de uma pequena virose. Mas mesmo estando nesta situação, nós não paramos de fazer a obra. Às vezes dá uma irritação na garganta, e é só misericórdia, mas se a igreja perceber, Deus vai dar graça. Em nome de Jesus. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Quem encontrou o texto sagrado, repita comigo: achei um tesouro. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental aquela noite.
e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e os alvoroços e o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar redobrou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Glória a Deus. Você pode sentar, glorificando a Jesus. Queridos irmãos, eu sei que esta campanha está inserida no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo número 6. E o tempo desta campanha leva sobre milagres, libertação, unção, cura e poder. Mas eu pedi direção ao Senhor, pedindo a Deus que nos desse uma palavra essa noite para essa estimada igreja. Deus nos levou até esse texto, que, por incrível que pareça, eu vou pregar esse texto ou esta mensagem, que nesse texto a gente já pregou algumas vezes. Esta mensagem eu vou pregar a primeira vez, e todo pregador que vai pregar a primeira vez uma mensagem fica bem temeroso, porque diante de tantos sermões que a gente tem, a gente poderia vou pregar aquilo, mas o Senhor nos direcionou aqui, e como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certamente Ele quer falar com alguém em particular nesta palavra, sabendo que o Senhor não está limitado, não está bitolado a mensagem, porque eu creio que enquanto eu prego, o Senhor pode curar. Eu creio que enquanto eu prego, o Senhor pode libertar. Eu creio que enquanto eu prego, Deus pode estar gerando salvação de vida. Porque, glórias ao nome de Jesus, às vezes a pessoa não entende a forma que Deus trabalha. Certa vez, fomos pegos por uma pergunta dizendo: qual é o teu ministério? Isso, meu ministério é a Assembleia de Deus. Não, cara, fala do teu ministério. É a Assembleia de Deus, fundamentos do Senhor. Não, mano, eu estou falando é do ministério, mano, eu sou pastor. O ministério é pastorear, chamado. Não, eu estou perguntando qual é o ministério, se Deus te usa na revelação, se Deus te usa na libertação, se Deus te usa. É desse jeito que eu estou perguntando. Mas Deus me usa no mistério da palavra. Glórias a Deus.
prega, depois no final da palavra o Senhor ora, as pessoas caem endemoniadas, são libertas. O Senhor prega, depois ora, as pessoas são curadas e as afastando. Glórias ao nome de Jesus. Deus me usa na palavra, e enquanto eu prego, Deus da palavra cura. Enquanto eu prego, Deus da palavra liberta. E enquanto eu prego, Deus da palavra age, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus dispensa labaredas de fogo. Glórias ao nome de Jesus. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: a palavra de Deus é o suficiente para gerar o milagre que você precisa nesta noite. Glórias ao nome de Jesus. O texto que lemos é um texto bastante conhecido da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. A história vai dizer que o povo de Israel está cativo há 130 anos na terra do Egito. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. É interessante que o nome Êxodo significa saída. O nome Êxodo significa saída, fazendo menção do grande e extraordinário dia que o povo de Israel saiu pelas mãos fortes do Senhor de dentro deste cativeiro. E a história vai nos contar, glórias ao nome do Senhor, que o povo de Israel está cativo, mas agora o Senhor resolve se compadecer deste povo, porque o povo começa a procurar a Deus, o povo começa a clamar ao Senhor. E quando o povo começa a buscar a face de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus agora resolve se compadecer do povo e libertar este povo que está cativo em terra estranha. Louvado seja o nome de Jesus. O texto sagrado vai dizer que o faraó que reina é um homem do coração muito mau, é um homem do coração muito duro. E agora, louvado seja o nome de Jesus, ele está com medo, porque a nação que está lá cativa, a nação de Israel, está crescendo, está, aleluia, se fortalecendo, se tornando um povo forte, até mais forte do que o Egito. E isso causa medo do coração do rei, isso causa medo do coração de Faraó. Então agora ele resolve fazer um decreto que todo menino macho, glórias ao nome de Jesus, teria que ser morto, teria que ser jogado dentro do rio Nilo para morrer afogado. Este é o decreto que o rei lança para ser executado na nação do Egito. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que é exatamente neste texto que o varão da tribo de Levi, juntamente com a sua esposa chamada Joquebede, aleluia, eles têm, aleluia, uma relação, e desta relação a mulher, aleluia, ela engravida, ela gera o seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A passar o tempo do nascimento desta criança, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que quando ele nasceu, ela entende no seu coração de não obedecer o decreto de Faraó. A Bíblia diz que no canto dela jogaram seu filho, como todos os outros estavam fazendo. Ela resolve esconder o menino. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. A história nos chama a atenção, o texto chamou a minha atenção. Por quê? Porque diante de todo este acontecimento, diante deste decreto, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, acontece um fato inusitado. Qual é o fato inusitado que acontece? Glórias ao nome de Jesus. Acontece um fato interessante, que o menino nasce. E na normalidade de todo nascimento de uma criança, tem um nome para dar para a criança.
Mas é interessante que quando Moisés nasceu, a Bíblia não nos conta, e a Bíblia diz que este menino não tem nome. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz apenas que a Joquebede, sua mãe, esconde o menino. Glórias ao nome de Jesus. Com isso, nós aprendemos uma coisa, louvado seja o nome de Jesus. Qual é? É que eu não preciso ter nome, eu não preciso ter fama. Glórias ao nome de Jesus, para Deus cuidar de mim. Tem muita gente aqui nesta noite que não tem nome, não tem fama, não tem reconhecimento, mas tem o favor de Deus ao seu respeito. Glórias ao nome de Jesus. Quando eu falo de nome, para nós parece bobagem, mas para Israel o nome era muito importante. Glórias ao nome do Senhor. O nome para Israel era tão importante que nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que ao nascimento de uma criança, louvado seja o nome de Jesus, glórias a Deus, era normal a mãe dar o nome daquela criança para aquele menino ou para aquela menina. Dentro dos acontecimentos, nós vamos ver, aleluia, quando Jacó nasceu, junto com seu irmão gêmeo Esaú. E quando nasce, a Bíblia diz que Esaú, porque era peludo, a sua mãe olhou para ele e disse: o nome dele vai ser Esaú, porque era peludo. Jacó, porque nasceu agarrado no seu calcanhar, ela olhou e disse que o seu nome vai ser Suplantador, porque nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Então era normal a mãe dar o nome no acontecimento do nascimento, ou na aparência da criança, ou uma forma de profecia do que ela iria se tornar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Isaac nasceu, a Bíblia vai dizer que a mulher de Abraão, Sara, vai se lembrar de quando o anjo visitou ela. Quando o anjo disse: daqui a um tempo, tu abraçarás um filho. E ela sorriu de trás da porta. E quando o menino nasceu, ela lembrou deste acontecimento e colocou o nome do menino de Isaac, que significa sorriso. Glórias ao nome de Jesus. E quando Moisés nasce, a Bíblia diz que ele não tem nome. Louvado seja o nome de Jesus. Joquebede esconde ele por 3 meses. E o texto sagrado vai dizer que o menino está crescendo. Glórias ao nome de Jesus. Outra coisa nós aprendemos, que às vezes, louvado seja o nome de Jesus, o fato de você não ter nome, o fato de você não ter fama, o fato de você não ter reconhecimento, louvado seja o nome de Jesus, não impacta no seu crescimento. Deus vai te fazer crescer mesmo sem você ser conhecido. Glória. Lembra de Jesus? A Bíblia diz que aos 12 anos de idade, glórias ao nome de Jesus, Jesus se apresentou no templo, ensinava aos fariseus, doutores da lei, escribas, glórias ao nome de Jesus, a ponto deles ficarem admirados e olhar para Jesus e dizer assim: esse menino, perceba que Jesus na boca deles não tem nome. Glórias ao nome de Jesus. Não é o filho de Maria e de José o carpinteiro. Glórias ao nome de Jesus. Aí, na sequência do texto, a Bíblia vai dizer que o menino crescia na graça e no conhecimento. Dos 12 até os 30 anos de idade, você não vai ver Jesus fazendo milagre, você não vai ver Jesus operando maravilhas, mas a Bíblia diz que o menino crescia na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Levante a mão no nome de Jesus. Eu estou pregando nesta noite para alguém que não é conhecido, talvez nem do seu pai, mas Deus está dizendo: eu estou fazendo crescer para a glória do meu nome. Louvado seja Deus. Moisés está crescendo e não tem nome.
Só que a Bíblia diz que por causa deste crescimento, louvado seja o nome do Senhor, Joquebede não vai ter mais como esconder a Moisés. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta noite? Apesar de você estar escondido, você vai crescer tanto que não vai mais poder ficar no esconderijo. Glórias ao nome de Jesus. Vai ter que ser revelado, aleluia, porque o projeto de Deus pode até ficar escondido por um tempo, mas tem um tempo determinado para ser revelado diante dos homens. Glórias a Jesus. Aí Joquebede agora tem uma ideia. Qual ideia? Nós vamos colocar o menino no Rio Nilo, mas nós vamos colocar uma arca. Nós vamos colocar ele, mas nós vamos colocar ele com uma proteção. A Bíblia diz que Miriam, a irmã de Moisés, sai com esta arca, louvado seja o nome de Jesus, detonada por dentro e por fora, com uma criança dentro. Ela prende aos juncos na beira do rio Nilo. E o texto sagrado vai dizer que a filha de Faraó, com as suas servas, com as suas empregadas, estão ali na beira do rio, tomando banho, estão ali na beira do rio Nilo. E a Bíblia diz que o Senhor fez o menino chorar. E quando o menino chora, aquelas mulheres encontram e levam até a filha de Faraó. Glórias ao nome de Jesus, dizendo: nós encontramos um neném, um bebê, uma criança, e nós acreditamos ser das hebreias. Quando a filha de Faraó toma a criança, Miriam chega no seu encalço dizendo: eu conheço alguém que pode amamentar a criança. Eu conheço uma mãe, glórias ao nome de Jesus, que pode ajudar a senhora na criação desta criança. Aí a mulher olha para Miriam e diz: então te apressa, chama ela até aqui. Aí o texto sagrado vai dizer que quando Joquebede chega, a filha de Faraó diz: você pode cuidar da criança? Ela diz: sim, senhora, aleluia. Então toma em tuas mãos, porque eu te pagarei salário para cuidar dela, e quando ela for desmamada, tu traz de volta para mim. Acredite se quiser, Joquebede foi a única mãe que recebeu salário para cuidar do filho, porque quando Deus dá um negócio, aquilo que parece ser maldição é bênção para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te pagarei salário para cuidar da tua criança. Olha o cenário mudado. A mãe que estava prestes a perder o menino, apóstolo, agora está recebendo salário para cuidar com todo amor e carinho do seu filho. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, mas Ele confunde até o adversário quando Ele quer trabalhar. A Bíblia diz que Joquebede está cuidando do menino. Passa um ano. Mas o que me intriga é que mesmo um ano passado, Moisés ainda está sem nome. Passa 2 anos e Moisés continua sem nome. 3, 4, 5 anos e Moisés ainda está sem nome. Mas quando chega o tempo de desmamar a criança no 5º ano, quando Joquebede entrega a filha de Faraó, o texto faz questão de dizer que Joquebede trouxe a criança, porque o menino não tinha nome. Mas quando entrega a filha de Faraó, louvado seja o nome de Jesus, ela pega ele em seus braços e lhe diz: o seu nome se chamará Moisés, porque das águas foi tirado. Glórias ao nome de Jesus. E por este fato, nós acreditamos que Moisés significa tirado das águas. E eu vos digo que não é. Glórias ao nome de Jesus. Eu fui pesquisar e o nome Moisés vem da etimologia do nome Moshe.
que significa Moisés, que tem o seu significado como filho. Glórias ao nome de Jesus. Então Moisés significa filho. Glórias ao nome do Senhor. Quando ela diz, seu nome será Moisés, porque foi tirado das águas, ela está fazendo uma menção ao Deus do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Ela está falando de um Deus muito conhecido, que era o Deus das águas, o Deus Rabi. Então ela estava dizendo que o nome da criança era filho de Rabi, o Deus das águas. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Assim como Ramsés, aleluia, tinha o seu nome, que era, acredito, o seu nome de Faraó, que significa filho de Ra, também foi dado o nome a Moisés como um filho de um Deus egípcio. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. E Moisés cresce dentro de todo o conhecimento do Egito, da ciência do Egito, dos ensinamentos do Egito. Quando já grande, a Bíblia diz que ele sai no meio do campo do Egito, onde estão os hebreus, e lá tem um egípcio açoitando, castigando o hebreu. E quando ele vê aquela cena, e ele sabe que é hebreu, o seu sangue fala mais alto. Glórias ao nome de Jesus. E ele vai para cima do egípcio e mata o egípcio para defender os seus irmãos. Glória, essa passagem é muito forte, porque a Bíblia diz que no outro dia, ou alguns dias depois, Moisés sai mais uma vez para o campo. E aquele homem que ele livrou da mão do egípcio agora está molestando o seu próprio irmão hebreu. Dois hebreus brigando, se matando, aleluia, se degladiando. Aí Moisés olha para eles e diz: como pode vocês brigarem sendo irmão? Aquele que foi salvo pelas suas mãos olhou para ele e disse: quem te constitui um juiz entre nós? Agora tu quer ser juiz para mandar em nós? Quem é você, rapaz? Aí ele diz: tu vai me matar como tu matou o egípcio ontem. Glórias ao nome de Jesus. E sabe qual é a palavra que eu aprendo aqui? É forte, mas é verdade. Tome muito cuidado com quem você ajuda hoje, porque amanhã ele pode se revelar o teu pior inimigo. Glória. É por isso que nós temos que ter inteligência de quem a gente vai até estender a mão para ajudar. Glórias ao nome de Jesus. Esse camarada conseguiu fazer com que Moisés saísse de candidato ao rei do Egito a ser um homicida procurado, um fugitivo, aleluia, do exército, da polícia do Egito. A Bíblia diz que quando o faraó fica sabendo disso, aleluia, agora quer a cabeça de Moisés na bandeja, que é a morte de Moisés. Por causa disso, Moisés tem que fugir de onde ele está para não morrer. Deus sagrado vai dizer que Moisés agora está no deserto de Midian. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Agora o Senhor me apresenta um sacerdote chamado Jetro. A Bíblia diz que ele casa com uma das suas filhas e agora ele vira pastor de ovelhas. Moisés está pastoreando, glórias ao nome de Jesus, perto de um monte, aleluia, e agora ele pastoreando as suas ovelhas. Deus resolve, aleluia, marcar um encontro com Moisés, porque assim, quando Deus quer operar na vida de um ser humano, ele pode, louvado seja o nome de Jesus, aos olhos humanos ser impossível, aleluia, da operação de Deus na vida dele. Mas quando Deus quer operar, Deus faz morrer gente, Deus faz, aleluia, nascer gente, se mudar gente, mas Deus não perde, aleluia, aleluia, a sua operação na vida do homem ou da mulher. Quando Deus resolve salvar, glórias ao nome de Jesus, até quem mete a mão no operar de Deus é fulminado, porque quando ele quer operar,
Diz a palavra de Deus que agindo ele, ninguém pode impedir o seu operar. Agora, Deus se revela para Moisés através de uma sarça. A Bíblia diz que Moisés vê uma sarça pegando fogo. Glória, sarça no deserto é normal pegar fogo. O que não é normal é a sarça pegar fogo e não se consumir. Glórias ao nome de Jesus. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque a sarça pegava fogo e não se consumia. Ele olhou e disse: eu quero saber que mistério é esse. Nós estamos falando de alguém que viu, aleluia, bruxarias pesadas do Egito, de alguém que viu, glórias ao nome de Jesus, coisas extraordinárias, aleluia, acontecerem diante dos seus olhos. A Bíblia diz que ele foi criado em toda a ciência, toda a magia do Egito, aleluia, e o texto sagrado diz que ele sai desenvolver qual é esse mistério, e quando ele chega, ele entende qual é o mistério da sarça pegar fogo. Sabe qual era o mistério da sarça não se consumir e não pegar fogo? O texto sagrado vai dizer que Deus estava no meio da sarça, e aonde, glórias ao nome de Jesus, Deus está no meio, o fogo não opera. O fogo é poderoso, mas Deus estava no meio e o fogo não consumia. Então eu tenho uma boa palavra para dizer: se Deus está no meio da tua casa, pode deixar fazer uma cuba pesada, com vela preta, com vela vermelha, uma me dá farinha dentro, pipoca, ovo, o que quiser fazer. Deus está no meio, o fogo não vai queimar. Glórias ao nome de Jesus. O fogo que ele dividia 24 horas, e tu diz: rapaz, Deus me livre dos olhares invejosos e da língua feminina que me cerca. A pergunta é: Deus está no meio da sarça? Então não se preocupa que você não vai ser curso. Quando Deus está no meio, glórias ao nome de Jesus, o inferno tem que recuar. Quando Deus está no meio, podem até dizer: vai fechar, vai acabar, fracassou não, Satanás. Deus está no meio, mas é uma sarça, não tem resistência, é fraco, mas Deus está no meio. Glórias ao nome de Jesus. Olha o primeiro, diga assim: Deus está no meio da sarça. Oh, glórias a Jesus. Moisés se aproxima, a sarça vai falar, Deus vai falar no meio da sarça. Diz Moisés: não se achegue para cá, porque a terra em que você está é terra santa. Tire a sandália dos seus pés. Glórias ao nome de Jesus. Quando Moisés tira as sandálias, louvado seja o nome de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor começa a mostrar a Moisés, a revelar a Moisés todo o seu projeto. Ele diz: eu desci, glórias ao nome de Jesus, para livrar ao meu povo. O clamor do meu povo chegou até a mim, e eu resolvi descer. Diga assim: Deus desceu. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, o Filho, desceu. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. A Bíblia diz, no capítulo 3 mesmo, que o próprio Deus desceu. Aí pergunta o irmão assim do teu lado assim: e quem é você que não quer descer? Glórias ao nome de Jesus. Se o Filho desceu, se o Espírito Santo desceu, se o Pai desceu, Deus está dizendo: coloca a tua boca no pó também e desce. Porque o milagre só vai operar quando você aprender a descer daqui. Eu desci, Moisés, para arrancar o meu povo com forte. Eu ouvi o clamor do meu povo. E deixa eu te contar uma: você vai ser o meu instrumento. É você
eu vou enviar para Israel. Quando Deus disse que era Moisés que seria enviado, Moisés começou a dar desculpa que todo crente dá na reunião de distribuição de carro no começo do ano. Isso eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Moisés olha para Deus, André, e diz assim: mas quem sou eu? Glórias ao nome de Jesus. Aí Deus quebra a exaltação de Moisés de uma forma direta. Quem disse que é você? Não é sobre você, é sobre mim, porque eu serei contigo. É um instrumento, Moisés, mas quem vai operar sou eu. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Mas começa a educar, eu sou pesado em palavras, a minha língua é apregada, eu sou gago, tenho dificuldade de falar. Aí Deus olha para lá, não quero passar não. Quem deu a boca ao homem, Moisés? Quem deu? Quem deu a boca ao homem? Não foi Deus. Para acabar com a desculpa, eu vou usar o teu irmão para ser o arauto, o pregador, mas tu será o meu representante naquele lugar. Aí Moisés se preocupa, viu que não havia saída, porque quando Deus cerca um homem, não dá para escapar. Agora, é o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Aí Deus usa na minha boca para dizer que fuja à vontade, mas daqui a pouco você vai bater de cara na parede de Jeová, e ele vai dizer: não há mais. Moisés de todas as formas tentou escapar, glórias ao nome de Jesus, e Deus pegou no colarinho de Moisés. Quando Deus resolve pegar no colarinho, pode pagar a sua passagem para ir para outra cidade, mas Deus quer te levar para mim, filho. Glórias ao nome de Jesus. Não adianta fugir do propósito. Olha para o irmão e diz assim: irmão, pode estar empurrando os outros, chegou sua vez. Aleluia. O outro tinha enviado Moisés: Senhor, mas quem sou eu? Nem nome eu tenho. É isso, pastor. A filha de Faraó deu um nome para ele. Lembra? Filho de Rabi. Mas que no livro de Hebreus, o escritor vai dizer que pela fé Moisés, já adulto, rejeitou de ser chamado pelo filho da filha de Faraó. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Ou seja, Moisés disse assim: me chame só de Moisés, que significa filho. E filho, glórias ao nome de Jesus, não é nome. Moisés não é nome. Filho de quê? Glórias ao nome de Jesus. Eu não tenho nome, Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Não se preocupa não, eu uso até quem não tem nome. Então para de dar desculpa dizendo: quem sou eu? Ninguém me conhece, eu não sou ninguém. Deus usa também você, e o nome dele é glorificado no nome de Jesus. Dentro da Bíblia Sagrada, que Deus mais usa quem não tem nome. Você conhece o nome da mulher do fluxo de sangue? Alguém sabe? Alguém sabe qual é o nome do aleijado paralítico de Beté? Paralítica Faraó. Glórias ao nome de Jesus. Da viúva de Naim. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Quem Deus mais usa é quem não tem nome. A única coisa que ele quer saber é se você está disponível para a obra de Deus. É você mesmo, Moisés. É, Senhor. Tá bom, eu vou. Mas tem um problema. Qual é o problema agora? O problema é que quando eu chegar lá, aleluia, eles vão me perguntar: como é o nome do teu Deus? Quem foi que te enviou? Porque o Senhor vai mandar eu falar estas palavras, glórias ao nome de Jesus. E a primeira coisa que vão
me perguntar: quem foi que te enviou? Que Deus é esse? Porque se o Senhor sabe, lá no Egito, cada Deus tem um nome. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Aí Jeová olha para ele e diz: tu quer saber meu nome? Quer? Vamos fazer o seguinte: me diz como é o teu. Isso aí não tem nome. Aí ele: o meu é que ele era gago e gago está dentro da gagueira. Que eu não tenho nome não. Assim que não tem nome, para quem quer saber do meu? A coisa diz assim: Faraó, quem me enviou foi o Eu Sou. Diz para Faraó que o meu nome é Eu Sou. Eu sou. Eu sou de quê? Eu sou que sou. No hebraico, a expressão eu sou que sou, o nome eu sou que sou, a expressão disso é Yahweh, que significa eu sou o que você precisar que eu seja. Deus estava dizendo para Moisés: eu serei contigo e eu sou o que sou. Se você tiver fome, eu sou o pão que mata a tua fome. Se você tiver sede, eu sou a água que mata a tua sede. Mas se você estiver doente, eu sou o remédio que sara a tua ferida. Se você estiver cativo, eu sou aquele que despedaça as correntes e te liberta. Glórias ao nome de Jesus. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus é o grande eu sou. Ele está aqui no meio da sua igreja. Você acredita nisso? Levante a sua mão e dê glória para Jesus. Eu sou o que sou, Moisés. Moisés agora, depois das maravilhas que o Senhor mostra, demonstração do seu poder, o seu cajado se transforma em serpente, a sua mão colocada dentro da sua boca, da sua veste, quando tira da leprosa, quando é colocada de novo, está curada. Deus mostrou para ele que era ou 10% do seu poder do que ele faria dentro daquela nação. Quando Moisés chega no Egito, falando para Faraó, dizendo que foi enviado por Deus, que falou com ele no deserto através de uma sarça, o coração de Faraó endureceu, e a Bíblia diz que agora Faraó manda aumentar o serviço pesado. Ele diz: olha, antes a gente já dava palha para o povo queimar e fazer os tijolos. Agora aumenta a carga horária e diga a eles que a palha é eles que vão tirar. Glórias ao nome de Jesus, para eles entenderem que aqui quem está no comando é Faraó. Oh, glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Isso, aleluia, só abriu um caminho para mostrar quem estava no controle. Quem estava no controle de toda a situação não era Faraó, não eram os seus deuses. Quem estava no controle era Jeová. E quando Jeová pega o controle de uma situação, pode estar de cabeça para baixo o ambiente, quando ele resolve operar, glórias ao nome de Jesus, pode estar encabeçando ali a tragédia em Chupinitra, Glaucoma Gira, Nego Gerson, quando ele resolve dizer: agora é comigo, agora eu estou no comando, tem que sair, glórias ao nome de Jesus, um para a esquerda, outro para a direita, pode ter 11 mil demônios, vai cair 1000 para um lado, 10 mil para o outro, mas ele vai executar a sua boa obra. A Bíblia diz que o Senhor agora resolve enviar as pragas para dentro do Egito. Eu não vou falar das pragas, eu vou falar apenas de uma, da primeira praga. Glórias ao nome do Senhor. Deus manda Moisés pegar a sua vara, o cajado, e tocar nas águas. As águas, a
Bíblia diz do Rio Nilo são transformadas em sangue. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Com isso, Deus está mostrando agora que quem está no controle era Ele. Glória, louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque você lembra de onde Moisés foi tirado? Das águas do Rio Nilo. O nome que foi dado a ele era de uma divindade poderosa do Egito. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Mas agora Deus está mostrando que não é o Deus rápido que está no controle. Quem está no controle é Jeová. Quem está no controle é Jeová. Glórias ao nome de Jesus. O Deus do Egito foi envergonhado. Tumores afetaram o Egito, os animais do Egito. Glórias ao nome de Jesus. As vacas do Egito, a deusa vaca, o deus boi, foi envergonhado. Todos os deuses, aleluia, que foram atingidos, todas as pragas que foram atingidas, foram, aleluia, para confrontar cada deus do Egito, para Deus mostrar: o Deus de vocês é fraco, mas o Deus de Israel é forte. Glórias ao nome de Jesus. O Deus de Israel é poderoso. Glórias ao nome do Senhor. 9 pragas é lançada. Glórias ao nome de Jesus. 9 deuses são envergonhados. Mas ainda assim, quando Moisés vai dizer: liberta o meu povo, liberta o povo do Senhor, aleluia, Faraó endurece o seu coração, dizendo: pode ter acontecido tudo isso, mas o povo não vai ser liberado. É interessante que em todas as negociações que Moisés foi fazer com ele, o Faraó ainda lhe deu opções. Qual a opção? Eu libero que o teu povo vá e adore no deserto, mas volte para o Egito, porque a proposta de Satanás é essa: que o povo vá e adore ao seu Deus, mas quando terminar o culto, volte para as práticas do Egito. Glórias ao nome de Jesus. E isso Satanás tem ensinado na igreja, mas eu estou pregando aqui para o povo. Glórias ao nome de Jesus. E adora a Deus e anda em santidade, porque quer receber do Senhor as promessas que Ele tem feito. Pois é, meu povo, deixa nós só saímos daqui, aleluia, para irmos para a nossa cidade, para a terra prometida. Lá nós vamos adorar com liberdade. Não endurece o seu coração dizendo: não vou liberar. Glórias ao nome de Jesus. É uma forma de dizer: o Deus rápido de ter sido envergonhado, o Deus rápido de ter sido envergonhado. Todos os deuses, Deus ramo, Deus vaca, pode ter sido envergonhado, mas só que quem está no comando aqui sou eu, porque Faraó também, aleluia, era reconhecido como um Deus, era reconhecido como uma divindade. Só que agora o Senhor vai dizer: Moisés, eu vou mandar a 10ª praga. E esta 10ª praga, diferente das outras, glórias ao nome de Jesus, vocês que estavam protegidos, glórias ao nome do Senhor, vocês não terão proteção. Porque quando vieram as trevas, aleluia, o povo de Israel estava com luz. Quando vieram os piolhos, Israel estava protegido. Quando veio as saraivas, Israel estava protegido. Quando veio as rãs, glórias ao nome de Jesus, não encostavam na porta do hebreu, mas o Egito era tragédia. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas nesta 10ª praga, Deus fala para Moisés: esta praga que vem para atingir todo mundo, exceto ser o meu povo. Pegar um cordeiro sem mácula, sem mancha, cabrito de 1 ano, e ao matá-lo, comerão ele assado no fogo, porque para Deus, glórias ao nome de Jesus, só presta no fogo. Para Deus, um culto só presta onde tem Pentecostes, onde tem presença. A pergunta é: tem crente pentecostal aqui no nosso meio? Glórias ao nome de Jesus. Eu só quero e só aceito se vocês comerem no fogo. Glória. Outro detalhe: não vão comer só a parte do colchão, a parte boa do cabrito. Glórias ao nome
Jesus. É churrasco, é churrasco. Vocês vão comer a costela, vão comer, glórias ao nome de Jesus, o bife macio, aí vão comer também a frescura, vão comer dele tudo, diga assim, tudo. Com isso, nós aprendemos que o crente não pode desprezar a escola bíblica dominical. Com isso, nós aprendemos que o crente não pode desprezar o círculo de oração. Com isso, nós aprendemos que o crente não deve desprezar a oração do monte. Com isso, nós aprendemos que o crente não pode desprezar o culto de domingo. Pastor, mas é porque eu só gosto do domingo, mas Deus está dizendo, é tudo. Glória, só mesmo dá para dar glória a Deus. Se não dá para dar glória a Deus, diga amém, mas Jesus, mas que Deus está falando, Deus está falando, glória a Deus. Tudo. Coma dele tudo. Mas o sangue, vocês passarão nos umbrais da porta. Glórias ao nome do Senhor. O sangue passa nos umbrais da porta, como uma maçã do fogo, como dele. Tudo, glórias ao nome de Jesus, com pães ásperos e erva amargosa. Para que as ervas amargosas? Para que vocês se lembrem da onde eu te tirei. Toda vida que você quiser sair da presença de Deus, lembre das ervas amargosas. Lembre da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Glórias ao nome de Jesus. Eu costumo dizer que de vez em quando é bom a gente dar uma olhadinha para trás. Glória. Não fixar o olhar para quem que é para trás, porque a Bíblia diz que a mulher olhou para trás com saudade, querendo voltar para a cidade da onde o Senhor tinha tirado, se tornou uma estátua de sal. Mas eu costumo dizer que a vida da gente é como um automóvel. O automóvel tem um para-brisa, que é muito grande, glória a Deus, que é amplo, para a gente ter uma visão frontal, projetos. A gente tem uma visão à nossa frente grande, mas o automóvel tem um retrovisor pequenininho, que de vez em quando a gente dá uma olhadinha para trás para não acontecer uma tragédia. Então, toda vez que você quiser sair da presença, lembre das ervas amargosas, da onde o Senhor te tirou, das garras de Faraó. Eu estou pregando para a gente aqui, glórias ao nome de Jesus, que Deus arrancou da droga, que Deus arrancou da bocada, que Deus arrancou das vielas, glórias ao nome de Jesus de Nazaré. E assim ele Senhor, vou chutar para a barraca. Jeová, não saia não. Lembre das ervas amargosas, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Com pães asmos e ervas amargosas. Mas o sangue passe nos umbrais da porta, porque à meia-noite eu passarei no meio do Egito. O espírito da morte vai passar no meio do Egito, mas aonde houver o sangue do Cordeiro, glórias ao nome de Jesus, a casa que tiver o sangue do Cordeiro, esta casa não será atingida. Glória. É interessante que nesse texto a Bíblia vai dizer que o Senhor diz: é um cabrito para cada família, é um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, senão minha família do vizinho está bem pequena, e assim como do cordeiro. Que chama a minha atenção é que no livro do Gênesis, glórias ao nome de Jesus de Nazaré, um cordeiro foi morto no lugar de Isaac para justificar a vida de Isaac. O cordeiro foi morto para justificar uma pessoa. No livro do Êxodo, um cordeiro está sendo morto para justificar uma família. Mas no Evangelho, Jesus aparece à beira do Jordão e João Batista olha para ele e diz assim: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro que morreu na cruz não morreu para justificar só uma pessoa, glória, não morreu para justificar só o apóstolo
pecados. Glórias ao nome de Jesus. O Cordeiro que morreu na cruz não morreu apenas para justificar a família do pastor Magirto. O Cordeiro que morreu na cruz morreu para justificar para aqueles que quiserem ser justificados. Glórias a Jesus. O sangue está nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que quando o espírito da morte ia passando, aonde tinha a marca do sangue, ele pulava por cima. Glórias ao nome de Jesus. Aonde havia a marca do sangue do Cordeiro, o espírito da morte respeitava. Deixa eu te dizer uma verdade nesta noite. Sabe por que o diabo não já te destruiu? Não é porque você é talentosa, porque você é talentoso, porque você prega bem, porque você é bonita ou bonito de boa aparência, porque você é filho de pastor, porque você tem 20 anos de crente. É porque o sangue do Cordeiro, minha filha, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Não quebrará, eu sei, é fácil. O sangue do Cordeiro está sobre a sua casa. Não queira saber quantas armadilhas, quantos laços Satanás já armou para querer te matar, te destruir. Mas acontece é que o Cordeiro chegou primeiro. O sangue de Deus está espiado sobre a sua vida. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus deu livramento ao povo hebreu. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, Deus manda o povo sair, porque na mesma palavra, ele diz a forma de comer, como a do cordeiro, de todo cordeiro se deixa dar, assado no fogo, com erva margosa, com sangue nos umbrais da porta, mas vocês comam preparados como, pastor? Um cajado na mão, sapato nos pés e lombos cingidos. Isto Deus estava dizendo: esta é a última praga que eu mando sobre o Egito, e este povo que viste nunca mais vocês verão. Se prepare para uma grande viagem. E isso aqui fala da igreja. A igreja tem que estar preparada, porque a qualquer momento, glórias ao nome de Jesus, nós vamos entrar em uma grande viagem. Glória. A qualquer momento a trombeta vai tocar e os crentes lavados no sangue do Cordeiro vão participar do grande fenômeno que a terra, aleluia, há de conhecer. O grande fenômeno não é a guerra entre Israel e Irã, não é a guerra entre Rússia e os Estados Unidos. O grande fenômeno é o arrebatamento da igreja, que está mais próximo do que nunca. Então, meu filho, fique com o sangue do Cordeiro nos umbrais da tua porta, mas fique atento ao sinal de Deus, porque a qualquer momento nós estamos partindo em uma grande viagem. A Bíblia diz que quando o espírito da morte passou, todos os primogênitos do Egito foram mortos, desde os pequenos até o filho de Faraó que se assentava no trono. Quando o filho de Faraó foi morto e o pai daquele menino, o rei entra no quarto, ele entra em desespero, ele perde o controle, ele perde, aleluia, a emoção, o descontrole toma de conta do seu ser, e Deus glorifica o seu nome e mostra a Faraó que ele não tem o controle de nada. Quem tem o controle é o Senhor. Glória. Aí ele diz: eu vou liberar esse povo, manda este povo ir, manda este povo embora. Glórias ao nome de Jesus. Só que Deus estava tão no controle, Deus estava, aleluia, tão ali no controle da situação, que o texto vai dizer, quando ele está conversando com Moisés lá atrás,
E ele diz assim: eu sei que Faraó vai endurecer o seu coração, não vai deixar o povo ir, mas eu vou endurecer mais ainda, porque quando ele liberar, você vai dar ordem às mulheres, você vai dar ordem ao povo, cada um saia da sua vizinha egípcia, peça ouro, peça prata, e eu vos farei sair dali enriquecido. Glórias ao nome de Jesus. Deus estava tão no controle que já tinha visto esta cena, já tinha visto este acontecimento e já tinha direcionado a Moisés antes dele ser enviado para o Egito. Quando o Faraó libera, ele diz: não é assim não. O Senhor vai dar ordem para o povo entregar prata, o povo entregar ouro em nossas mãos. Nós não vamos sair daqui de mão abanando, não. Nós vamos sair daqui com mão na frente e mão atrás, não, porque glórias ao nome de Jesus, nós seguimos um Deus que está no controle. Glórias ao nome do Senhor. E as mulheres hebreias começam a pedir, e o povo egípcio, desesperado pelo acontecimento, entrega ouro, entrega prata, entrega tudo que é valioso na mão daquelas mulheres. Glórias ao nome de Jesus, a ponto da palavra dizer que o Egito ficou empobrecido, mas o povo de Israel saiu dali enriquecido. Deixa eu ser profeta de Deus nessa noite na sua vida. Deus está no controle, Deus está no comando da tua vida. Hoje pode até ser lágrima, hoje pode até ser choro, hoje pode ser até vale, mas Deus vai mudar o cativeiro. Você vai sair abençoado no nome de Jesus. Olha o prima diz assim: no meio desta prova, Deus vai te surpreender e você sai dessa prova abençoado. Oh, aleluia. O povo agora sai. O Senhor guia o seu povo e guia o seu povo para um beco sem saída. Faraó está chorando, Faraó está lamentando a morte do seu filho. Mas agora a Bíblia vai dizer que quando alguém chega até Faraó dizendo: ó povo, saíram, mas saíram sem direção e estão acampados à beira do Mar Vermelho. A Bíblia diz que o Senhor endureceu o seu coração. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. E Faraó disse: mas que loucura foi essa que eu deixei o povo ir? Vamos, peguem 600 cavalos, 600 cavaleiros, peguem um exército poderoso e vamos trazer os hebreus de volta para serem escravos, aleluia, na nossa nação. E Faraó vai, glórias ao nome de Jesus. E o texto sagrado vai dizer que o povo começa a murmurar quando vê que o Egito está no seu encalço. Começa a dizer: Moisés, não tinha cemitério no Egito para nos enterrar, que nos trouxe para morrer aqui neste lugar. Era melhor ter nos deixado servindo, aleluia, nas mãos de Faraó. Começaram a murmurar. Aí Moisés vai clamar a Deus. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Sabe o que eu acho interessante, pastor? É que é a primeira vez que eu vejo Deus rejeitar a oração. É a primeira vez que Deus vai dizer: rapaz, eu não estou recebendo sua oração não. Cala a boca, glória. O texto vai dizer que o Senhor olha para nós e diz: por que tu clamas a mim? Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. O que é que tu tem na mão? Não é um cajado. Perceba que todas as outras vezes que Deus vai falar com Moisés, o que é que tu tem na mão? Uma vara que Moisés tinha na mão. O cajado só se apresenta na hora de tocar no Mar Vermelho. Por quê? Porque quando Deus tem, aleluia, um projeto, aleluia, de libertação, um projeto, glórias ao nome de Jesus, de uma palavra, Ele vai te dar uma vara, glórias ao nome de Jesus. Mas quando chega uma hora que é preciso autoridade, Deus vai te dar um cajado, glórias ao nome de Jesus. Está na tua mão, Moisés, a solução. Então tem situações na nossa vida, glória ao nome de Jesus, que Deus não quer mais oração não, porque Ele já te deu um cajado, já te deu autoridade. Então nessa noite o que Deus está dizendo: deste vale, se prontifique com o cajado na mão, que o mar vai se abrir, o
o mar, glórias ao nome de Jesus, vai se abrir para você passar. A barreira vai cair por terra, o gigante vai cair por terra, o inimigo vai ter que recuar. Se por um caminho ele veio, por 7 ele vai tornar a voltar. Eu encerro aqui. A gente pensa que quando Moisés tocou nas águas, as águas se abriram daqui para lá. Mas só que na verdade, quando Moisés toca nas águas, as águas se abrem de lá para cá. Então é possivelmente que quando Moisés toca nas águas, os murmuradores que estavam dizendo que era melhor ter ficado no Egito, não tinha cemitério lá. Quando Moisés toca nas águas, essas mesmas pessoas que são incrédulas dizem: olha aí, acontece nada. Olha aí, se dê mal, olha aí, vamos morrer. E na verdade, Jeová está trabalhando, abrindo o mar de lá para cá. Talvez tenha alguém que cerca e diz assim: olha aí, tanto que ora e nada acontece. Está na igreja todo dia e nada acontece. Está na igreja, no ciclo de oração, nos cultos, não falta um trabalho. Faz tempo que eu vejo ela dedicada na obra e nada acontece. Tenha calma, glórias ao nome de Jesus. Já aconteceu, é porque está vindo de lá para cá. Mas você vai passar bem junto, vai fazer um culto de ação de graça como o menino fez, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que o mar se abriu e o Senhor mandou que o povo entrasse dentro do mar e atravessasse. Aí quando o povo entra dentro do mar, Faraó vem no seu encalço atrás de pegar o povo de Israel. O texto sagrado que lemos vai dizer que o anjo do Senhor, que levava a nuvem e que levava a tocha de fogo, saíram da frente e se puseram atrás. As rodas da carruagem do povo egípcio começou a quebrar. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Os animais começaram a tropeçar. Glórias ao nome do Senhor. Porque Deus agora trabalhava pelo povo de Israel. O povo agora operava pelo povo de Israel. Mas o faraó não desistia. Estava no caos. Pega, não pega. Pega, não pega. Vou fazer que nem aquele repórter da televisão. Como é que pega? Se Jeová que está no controle. Glórias ao nome de Jesus. O povo está atravessando, apóstolo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que no meio daquele povo tinha alguns anciões, tinha algumas irmãs. Glórias ao nome de Jesus. No ciclo de oração, já cansadinha, mas estava marchando no meio do mar. Glórias ao nome de Jesus. Quando saiu o primeiro, saiu o segundo, quem sabe não ficou aqueles velhinhos debilitados, as senhoras, os senhores, já tem hernia disso, problema na coluna, anda devagarzinho, mas o anjo estava batalhando. Glórias ao nome de Jesus, para o inimigo pegar. Isso quer dizer que você pode até ter pouca força, você pode ser até debilitado fisicamente, espiritualmente, mas há um Deus que cuida da tua retaguarda e o inimigo não tem poder para te tocar. Quando o último velhinho bota o pé fora do mar, Faraó quase no encalço, aí Jeová diz: Moisés, estende a vara para que o mar se feche. Quando Moisés estende a vara, eu estou todo arrepiado aqui. O mar se fecha, mata Faraó com seus cavaleiros. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Isso aqui mostra quem está no controle da situação. Porque no começo
Quando Deus quer operar, oh, glórias ao nome do Senhor, Deus mata a gente, Deus muda a gente de lugar, mas Ele não perde, glórias ao nome de Jesus, o controle da situação. Quando Deus quer salvar, meu irmão, glórias ao nome de Jesus de Nazaré, Ele faz tudo acontecer, mas Ele salva. Se Ele prometeu tirar o menino da bocada, Ele vai operar para tirar o menino de lá. Se Ele prometeu tirar a menina das esquinas, não se preocupa, Deus vai fazer acontecer, glórias ao nome de Jesus, algo que vai abalar as tuas estruturas emocionais. Mas uma coisa eu te digo, o controle Ele não perdeu. O controle Ele não perdeu. Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem recebe esta palavra? Quem tem certeza que Deus está no controle? Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Se tiver alguém afastado, alguém que precisa se reconciliar, alguém que precisa aceitar a Jesus, dê um sinal, vem aqui, eu oro por você, em nome de Jesus. Não dê, eu quero orar pela igreja. Você que tem causa, você que crê que Deus está no controle da situação, ora comigo. Senhor Deus, Pai amado, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está nos céus e faz o que lhe apraz. O Senhor faz o que o Senhor quer. Mas eu quero te pedir, Deus, nesta noite, porque está escrito na Tua palavra: pedir, pedir, e dá-se-vos. Bater, bater, e a porta abrir-se-vos. Eu quero te apresentar esta igreja, este povo, aqui entre irmãos, meu Pai amado, com causas diferentes. Talvez alguém que precisa de uma cura, talvez alguém que precisa de uma porta aberta, talvez alguém que precise de um milagre no seu casamento, alguém que precise de um milagre na sua casa, nos seus filhos, de libertação para eles. E eu preguei nesta noite, meu Deus, sobre o que o Senhor falou para Moisés, dizendo que o Senhor é o eu sou que sou. Ou seja, o Senhor é o que nós precisamos que o Senhor seja. Então, nesta noite, de acordo com a necessidade do teu povo, eu te peço, entra naquela casa, entra neste projeto e entra nesta causa. Porque quando o Senhor entra, meu Deus amado, o Senhor não entra para perder. Quando o Senhor entra para dar vitória. Então, no nome de Jesus, coloca por terra agora toda obra de macumbaria, toda obra de magia negra, toda obra de feitiçaria, para matar, para destruir, para derribar. Nesta hora, seja desfeito, seja desmanchado, seja repreendido, em nome de Jesus. Demônio, aonde você operar agora, eu te dou uma ordem: pegue a tua bagagem e caia por terra agora, em nome de Jesus. Saia desta vida, saia deste casamento, saia desta casa, saia desta família, pelo poder que há no nome de Jesus. Todo espírito maligno que coloca enfermidade sobre a vida de pessoas, sobre a vida de mulheres, sobre a vida de homens, eu te dou uma ordem agora, Satanás: pega a sua bagagem e, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal agora caia por terra, bata por retirada, pelo poderoso nome de Jesus. E se você acredita e toma posse do seu milagre, diga amém. Aplauda Jesus, toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Pode tomar sua assento em nome de Jesus.
Meu pastor fez um apelo, mas eu quero insistir no apelo. Tem alguém nessa noite que gostaria de receber Jesus como Salvador? Ou se reconciliar com Deus? Vem à frente. Pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Vem à frente em nome de Jesus. Você que decidiu fazer uma aliança com Deus. Tem alguém? Amém. Olha, povo de Deus, hoje estamos no terceiro dia da campanha Unção e Milagres. Quinta-feira que vem estaremos no quarto dia, onde está recebendo o pastor Sérgio Júnior, ali do Castelão, vai estar conosco. Então você que viu hoje, não deixe de vir.